falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, sabereis então que eu sou. Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus abre o seu coração e fala das profundezas das coisas do Pai, das coisas do alto. Mas é interessante porque o conteúdo trazido por Jesus é de uma profundidade grandiosa. E de um outro lado estamos nós, que somos rasos e que muitas vezes não compreendemos as coisas do alto. Não compreendemos o quão profundo é aquilo que Jesus muitas vezes está falando conosco. Foi assim com os fariseus, com os judeus. Jesus ia abrindo o seu sagrado coração e falando dos mistérios do Pai, e eles não compreendiam. Jesus estava falando de algo e eles entendiam outra coisa. E meus irmãos, a nossa vida muitas vezes é cercada por essa experiência. Quantas vezes nós paramos e dizemos: Senhor, eu não estou entendendo. O que o Senhor quer nos dizer? O que o Senhor quer com tudo isso? Eu não estou entendendo. Porque Deus é profundo e nós somos rasos. Então, o que fazer? Elevar o nosso olhar para aquele que se elevou. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Católico, eleve o seu olhar para a cruz. Muitas vezes nós não estamos compreendendo porque estamos olhando para baixo e não para o alto. Muitos católicos abandonaram a contemplação da cruz. E nós só entenderemos os mistérios de Deus quando voltar o nosso olhar para o crucificado. Porque aí nós estaremos na posição pela qual nós fomos criados, para o alto, para o céu, para a eternidade. É preciso que nós fixemos o nosso olhar em Deus que se elevou. Pare de olhar e rastejar no chão. E é interessante porque quando nós não olhamos para o alto, quando nós não olhamos mais e contemplamos o crucificado, nós começamos a fazer o quê? Aquilo que está na primeira leitura de hoje: a murmurar, a reclamar, a ficar insatisfeito com aquilo que Deus vai nos dando, com aquilo que a providência vai manifestando. O homem, quando retira o seu olhar de Deus, quando retira o seu olhar de Jesus, ele começa a olhar para si mesmo e não vai ver nada de agradável. E por isso vem as lamentações, as reclamações, as murmurações. O grande convite da liturgia de hoje é que nós, como católicos, voltemos a contemplar Cristo crucificado. E encerro com uma frase do místico São João da Cruz, que vai nos dizer o seguinte: quando você achar que o seu sofrimento está grande, olhe para a cruz e tudo lhe parecerá pouco. Neste instante de silêncio,
Normalmente eu convido a vocês fecharem os olhos, mas eu não vou convidar isso não hoje. Eu convido a você olhar para o crucificado. Voltemos a olhar para o alto. E neste instante de silêncio, olhando para Cristo crucificado, nele nós vamos compreender o mistério de Deus. É nele, não em nós mesmos.